Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós meditamos a liturgia da quinta-feira da 12ª semana do tempo comum. E com o evangelho de hoje, que dentro de pouco meditaremos, encerramos o Sermão da Montanha, encerramos a nossa meditação. Alguns trechos não pudemos escutar devido às festas, em especial de São João Batista, mas lembremos que é lido tudo como uma única parte, desde as bem-aventuranças no capítulo 5 até a conclusão do capítulo 7 hoje. Mas comecemos pela primeira leitura. Continuamos com Gênesis, a história de Abraão e Sarai. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera filhos. Mas tendo uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, a minha escrava, para ver se por ela posso ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abrão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia Agar e deu-a como mulher ao seu marido, Abrão. Abrão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços, e ela apenas ficou grávida, pôs-se a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: Olha, a escrava é tua. Faze dela o que bem entenderes. E Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e sê submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse ainda o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz um filho e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Tenhamos em conta aqui, irmãos e irmãs, o que este texto tem a nos dizer. Nos mostra que não há somente a impaciência de Abrão, como vemos, ainda não foi trocado o seu nome, em relação à promessa de Deus, mas também de Sarai, aquela que será Sara. Assim, vemos que Sarai desconfia do Senhor. Abrão ontem recebeu o testemunho, a prova do Senhor, que lhe realizaria a promessa. Mas Sarai disse: está demorando tanto. Já sou velha. Não vai acontecer. Vou dar a minha escrava. E se utiliza daquele subterfúgio que era normal para a moralidade da época. Devemos de ver que aqui
o Senhor começa também a restaurar, a reafirmar a sua vontade sobre a moral humana, mostrando ao homem e à mulher o caminho da moral que devem de tomar em Deus. Se inicia desde já. Não é que está concluída aqui já com Abrão e se não, sabemos que muitos patriarcas vão ter várias mulheres e tudo mais ainda vai sucedendo, mas o Senhor está tratando, curando esta ferida humana que foi causada pelo pecado, a imoralidade. Mas recordemos, para o tempo, isto era algo comum. E assim, Sarai pegou sua escrava, e como bem sabemos de outros textos, no momento de dar à luz, a senhora da escrava se colocava junto com a escrava para que fosse como representado saindo do útero da senhora e não da escrava, sendo assim, filho ou filha do senhor da casa. E assim acontece. Porém, Sarai não soube se colocar no seu lugar. Se sentiu melhor do que sua senhora, porque por ela, seu senhor Abrão iria ter o filho tão esperado. Então cabia a ela ser dona da casa. E vimos o que aconteceu. Sofreu nas mãos de sua senhora. E, ao fugir, aparece um anjo do Senhor, mas não é um anjo qualquer, é o próprio Senhor, que de alguma forma aparece para Agar. E ali lhe diz tudo aquilo que escutamos. Ele manda ser submissa à tua senhora. Ser submissa. E por causa disso, também abençoa por ser filho de Abraão a Ismael e a descendência, demonstrando assim que o Senhor abençoa toda a sua criação, todos os filhos criados. Não amaldiçoa, cabe a cada um escolher o seu caminho, como veremos no Evangelho, já ouvimos ontem, ou não, para sermos filhos ou filhas de Deus. E temos vivido nesta obediência. Recordemos aqui o que diz São Paulo em sua carta, que é o filho da escrava e o filho da livre. Nós somos filhos da livre, e aqui está falando da igreja, e daquela religião que não é a igreja, mas realmente nós somos filhos da livre, nós somos obedientes, submissos em tudo ao nosso Pai na fé, mas não Abrão, ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Temos agido conforme a sua santa vontade, compreendido os seus desígnios de amor, vivido segundo os seus ensinamentos? Ou temos vivido na escravidão do pecado, em desobediência ao Senhor, sem reconhecer sua vontade, sem viver seus desígnios de amor? Passemos brevemente pelo Salmo 106, que nos diz no refrão: dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. E adiante: felizes os que guardam os seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Então, bem-aventurado é quem guarda os preceitos e pratica em todo momento os mesmos preceitos, aquilo que o Senhor lhe ensina. E temos vivido esta felicidade, a bem-aventurança dos santos, recordando em todos os momentos e nos esforçando em pôr em prática, por amor a Deus, por amor ao céu, por amor aos irmãos, aquilo que o Senhor nos pede. Por fim, passemos ao Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha.
Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a compreender do Evangelho de hoje? Muito! É um texto que tem muita coisa a nos recordar e a nos dizer. Jesus inicia dizendo: não basta reconhecer, dizer que Jesus é o Senhor da minha vida, como muitos dizem da boca para fora. Nem todo que diz, que fala exteriormente, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do Pai, este entrará nos céus. Então, o caminho dos céus é o quê? É justamente eu viver, levar uma vida verdadeira com Deus. E aqui vem o primeiro questionamento. Eu estou levando uma vida verdadeira de cristão, buscando a santidade, o amor a Deus, o amor aos irmãos? Ou estou brincando com Deus? Muitos brincam com Deus. Muitos têm o nome de Deus nos lábios, mas sua vida não tem o mínimo de esforço para se adequar à vontade divina. Não seremos santos da noite para o dia, mas devemos de nos esforçar para amar tudo aquilo que o Senhor quer, para amar os céus. E devemos de viver como quem quer o céu. Senão, não adianta nada. Segue Jesus naquele dia. Qual dia? O dia do juízo. E faz como uma parábola somente para que nós compreendamos. No dia do juízo, nós não poderemos questionar o Senhor, porque nós mesmos veremos o que fizemos de certo ou de errado diante do juiz. Somos nós que olharemos para a nossa vida. Então, esse questionamento é para a nossa vida aqui, para que nós a mudemos aqui. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres? E Jesus dirá: jamais vos conheci. Então, o que devemos de compreender aqui? O que acontece é que muitas pessoas falam de Deus e não falam com Deus. E o falar com Deus não é só a minha oração, é a minha vida. É a minha vida adequada, unida ao amor a Deus, unida àquilo que o Senhor quer. Muitas pessoas falam de Deus para os outros, mas não basta. Eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que viver e praticar, traduzir na minha vida aquilo que eu rezo, aquilo que é a fé, aquilo que eu medito, aquilo que eu contemplo, a minha união com Deus. E nós, o temos feito? Devemos ainda compreender aqui Jesus, a palavra, quando ele fala dizer, falar, palavra é dabar, que significa o quê? Fato, acontecimento. Então, deve de ser um fato, um acontecimento, a minha união com Deus. Deve de se transformar vida em minha vida, mais uma vez. E devemos de ter em conta que o Senhor está dizendo aqui, porque apesar de uma vida errada, realizaram tantas obras que reconhecem assim diante de Deus, milagres, expulsaram demônios, profetizaram. Devemos de recordar as predições e os prodígios feitos em nome de Jesus podem não ter sido segundo o seu espírito, e com as intenções puras e santas que ele requer dos seus ministros e em todos os que servem de instrumento aos seus desígnios e obras. E ainda mais, devemos de ver que mesmo quando somos utilizados pelo Espírito Santo, mesmo estando em pecado, o que acontece? O Senhor quer que os outros se convertam, que os outros se salvem. E às vezes necessita dos instrumentos que ele encontra no caminho, mais frágeis. Então, tomemos cuidado, porque não é porque
eu expulsei demônios, eu realizei milagres, eu fiz graças, eu estou convertendo muita gente que eu vou para o céu com a vida que eu estou levando. Cuidado! Infelizmente, no meu conhecimento, na minha convivência com tantas pessoas ao longo dos meus anos de igreja, desde a minha infância, vejo que muita gente tem essa segurança, não estejamos seguros. Vivem uma vida de pecado, às escondidas, e diante dos outros vivem uma fachada e realizam obras aparentemente de Deus e talvez realmente de Deus. Mas São Jerônimo cita exemplos de pessoas que falaram através do Espírito ou não através do Espírito Santo e que não herdaram o reino dos céus. Quem? Saul, o rei Saul, recordemos. Balaão, que profetizou, queria profetizar contra Israel e Deus não permitiu, teve que profetizar abençoando Israel. E Caifás, é necessário que um só morra por todo o povo. Então, profetizaram. Ainda mais, Judas Iscariotes fez tantos milagres, juntamente com outros apóstolos. Os filhos de Seva, de quem narram os Atos dos Apóstolos, que por meio do exorcismo expulsaram demônios. Então são muitos. E vários não entraram no reino dos céus. Não basta dizer, não basta falar, não basta ter a palavra nos lábios. A palavra deve de ser fato, acontecimento em minha vida, se realizar, transformar, converter, mudar todo o meu ser. E o quanto eu e tu, meu irmão, temos nos dedicado a ter esta fé, esta intimidade, esta oração com o Senhor, buscando o céu, buscando traduzir a fé, a oração e o céu como vida em nós, como vida em nossa vida, nesta união e intimidade com Cristo. E segue Jesus dizendo ainda: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Jamais vos conheci. Recordemos a palavra conhecer. Jamais tive intimidade convosco, mais uma vez, falar com Deus, não somente de Deus. Muitos sabem falar de Deus bonito porque leem, porque têm uma capacidade intelectual grandíssima. Estou longe disso. Me ofereço ao Senhor com pouco que tenho. Falam muito de Deus, mas não falam autenticamente com Deus. Não têm essa capacidade de ter intimidade com Deus. E por não ter esta intimidade, acabam praticando a injustiça, o mal. E nós, o que temos vivido? A prática da justiça, dos mandamentos, dos ensinamentos do Senhor, do amor a Ele? Ou agido como todos, distantes do Senhor e somente falado de Deus da boca para fora, sem intimidade, sem conversão, sem transformação? Segue. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe de prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vemos o prudente e o imprudente, o louco, que é o homem sem juízo, que constrói sobre a areia. Recordo, uma vez já cheguei a meditar isso e recordo a mesma coisa. Qual a diferença de um para o outro? Os dois construíram em terrenos diversos? Não. Os dois construíram a casa lado a lado. A diferença é que um cavou até chegar à pedra, à rocha firme. E por isso, depois de tirar a areia e construir a casa sobre a rocha, vieram chuvas, enchentes, vento, e a casa se manteve em pé. Já o outro, que por preguiça de trabalhar em si, de cavar, de encontrar a rocha, achando que nada de mal aconteceria, levando a construção em cima da areia, o que aconteceu? Vieram as enchentes, ventos, sopraram, deram contra a casa caiu e sua ruína foi completa. Eu e você, meu irmão, minha irmã, temos cavado para chegar na rocha, temos trabalhado, lutado para construir a nossa vida em Deus, ou temos construído de forma superficial, como este louco que construiu a casa sob a areia, a tal ponto que a nossa vida com Deus não vai parar em pé. O primeiro tormento, as primeiras dificuldades, as primeiras dores, enfermidades, nós abandonaremos Deus. Viveremos talvez com uma ideia de Deus, mas não viveremos com Ele verdadeiramente. Como temos vivido, irmão e irmã? Temos vivido tudo o que o Senhor nos ensina? Suas práticas?
E vamos a mais uma pergunta. Qual o sabor da nossa fé? De fato, é feita só de palavra, de gestos e práticas e vazia de relação com Deus? Ou nós temos confiança e relacionamento com Deus? Como temos vivido a nossa fé? Ela tem um verdadeiro sabor do reino de Deus? Nós podemos talvez falar de Deus e Deus vai agir e quer salvar a todos apesar do que somos, apesar de nossos pecados. Mas não deixemos de também buscar a nossa salvação, de construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, sobre a igreja, escutando aquilo que o Senhor nos deixou, para que vivendo os seus ensinamentos, vivendo verdadeiramente a fé, amando ao Senhor com todo o coração, com toda a vida, possamos um dia também nós entrarmos no céu. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a escutarmos verdadeiramente todos os ensinamentos de nosso Senhor, com o coração aberto, total entrega a Ele, para que assim, permitindo que o Espírito Santo age em nós e nos ensine a viver tudo aquilo que o Senhor espera de nós, vivendo nesta intimidade, neste amor verdadeiro, possamos cada vez mais praticar as obras de Deus e um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.